Bem-vindo a mais um podcast, eu sou a Kelly. Hoje eu trago as mais belas histórias da Antiguidade Clássica. É um livro sobre os mitos da Grécia e de Roma, volume 1, Metamorfoses e Mitos Menores. É a 6ª edição. Espero que vocês gostem da leitura. Vamos começar? Então tá, vamos lá. Prometeu. Céu e terra estavam criados. Entre as margens da terra, o mar debatia-se em ondas. Dentro dele brincavam os peixes, os pássaros esvoaçavam, gorjeando. A terra estava repleta de animais, mas não havia ainda nenhuma criatura onde o espírito pudesse alojar-se e de onde pudesse dominar o mundo terrestre. Prometeu, então chegou à terra. Descendia da antiga geração de deuses que tinham sido destronados por Zeus. Era filho de Jápeto, filho de Urano e da terra, e sabia que no seio da terra dormia a semente dos céus. Por isso apanhou argila, molhou-a com a água de um rio, amassou-a e com ela formou uma imagem à semelhança dos deuses, senhores do mundo. Para dar vida ao boneco de argila, tomou emprestadas as almas dos animais, características boas e más, e colocou-as no peito do ser humano. Prometeu tinha uma amiga entre os deuses celestes, Atena, deusa da sabedoria. Ela admirou a obra do filho dos titãs e insuflou naquela imagem semi-animada o espírito sopro divino. Foi assim que surgiram os primeiros seres humanos, que logo povoaram a terra, mas por muito tempo eles não souberam como fazer uso de seus membros, nem da centelha divina que tinham recebido. Embora fossem capazes de enxergar, nada viam. Ainda que escutassem, não sabiam ouvir. Vagavam como vultos de sonhos e não sabiam utilizar-se da criação. Não conheciam a arte de desenterrar pedras e cortá-las, de fazer tijolos de terra queimada, de fazer tábuas de madeira retirada das florestas para construir casas. Rastejavam como formigas em cavernas, que a luz do sol não iluminava, sem saber se era inverno, primavera ou verão. Tudo faziam sem plano algum. Prometeu então aproximou-se de suas criaturas, ensinou-as a observar as estrelas que nascem e se põem. Descobriu a arte de contar, descobriu a escrita, ensinou-as a subjugar os animais e a usá-los como ajudantes em seu trabalho. Habituou os cavalos às rédeas e às carroças, inventou barcos e velas para a navegação e ensinou a humanidade a enfrentar todas as circunstâncias da vida. Antes não se conheciam medicamentos contra as doenças, nem pomadas para aliviar as dores, nem alimentos nutritivos. Por falta de remédios, os doentes morriam miseravelmente. Por isso Prometeu ensinou os homens a preparar remédios suaves para curar as doenças. Ensinou-lhes depois a arte da profecia, interpretando para eles sinais e sonhos. Dirigiu-lhes a visão para a profundeza da terra, fazendo com que ali descobrissem o cobre e o ferro, o ouro e a prata. Ensinou-lhes também todas as artes que tornam a vida mais cômoda. No céu reinavam, haviam pouco tempo, Zeus e seus filhos. Zeus destronara seu pai, Crono, depondo a antiga geração de deuses, da qual também Prometeu descendia.
Agora os novos deuses voltavam suas atenções para a recém-criada humanidade. Dela exigiam honras, oferecendo em troca sua proteção. Em Mecone, na Grécia, mortais e imortais encontraram-se e foram determinados os direitos e as obrigações dos seres humanos. Nessa assembleia, Prometeu agiu como advogado de suas criaturas, reivindicando dos deuses que não fizessem exigências exageradas em troca da proteção por eles prometida. Mas aí a esperteza do filho dos titãs o levou a querer enganar os deuses. Em nome de suas criaturas, sacrificou um grande touro do qual os deuses deveriam escolher o que quisessem. Dos pedaços do animal sacrificado, Prometeu fez 2 montes. Num deles colocou a carne, as entranhas e a gordura e cobriu-o com a pele do touro. No outro empilhou os ossos, envolvendo-os cuidadosamente com o sebo do animal. E este era o maior monte. Zeus, pai dos deuses, que tudo sabe, percebeu a artimanha e disse: Filho de Jápeto, honrado rei, bom amigo, como você dividiu desigualmente a vítima do sacrifício. Prometeu achou que conseguira enganá-lo, sorriu e disse: honrado Zeus, maior dentre todos os deuses imortais, escolha a parte que seu coração desejar. Zeus encolerizou-se em seu coração, mas propositalmente agarrou o monte com o sebo. Quando os ossos descarnados apareceram, ele fez como se só então estivesse descobrindo o engano e disse enfurecido: bem vejo, amigo Japetonida, que ainda não se esqueceu da arte de enganar. Zeus resolveu vingar-se de Prometeu por esse logro e recusou aos mortais o último dom de que necessitavam para manter-se vivos, o fogo. Mas o astuto filho de Prometeu já sabia o que fazer. Apanhou o longo caule do nártex, aproximou-se com ele da carruagem do sol que passava e assim colocou em brasa incandescente. Com esta semente de fogo voltou para a terra e logo a primeira fogueira lançava as suas chamas em direção ao céu. Zeus irritou-se ao ver o brilho do fogo entre os mortais, uma vez que não podia mais confiscar-lhes o fogo, concebeu para eles um novo malefício. Pediu a Hefesto, deus do fogo, famoso por sua arte, para fazer-lhe uma estátua de pedra, retratando uma linda donzela. A própria Atena, que ficara com ciúmes de Prometeu, trajou aquela escultura com um manto branco e reluzente, cobriu-lhe o rosto com um véu, coroou-lhe a cabeça com flores frescas e cingiu-a com um diadema de ouro ornamentado com desenhos de animais que Hefesto fizera para agradar a seu pai. Hermes, o mensageiro dos deuses, emprestou a fala à maravilhosa criatura e Afrodite lhe concedeu todo o encanto do amor. Então Zeus criou naquela forma perfeita um malefício. Ele chamou sua criatura de Pandora, que significa a que possui todos os dons, pois cada um dos imortais dera à donzela algum presente maléfico para a humanidade. Em seguida levou a Virgem à terra, onde deuses imortais passeavam. Todos admiraram a beleza incomparável de suas formas, porém ela se aproximou de Epimeteu, o ingênuo irmão de Prometeu, para lhe trazer o presente de Zeus. Prometeu o advertira a jamais
aceitar nenhum presente de Zeus olímpico, e sim devolvê-lo imediatamente. Mas Epimeteu, não se lembrando dessas palavras, recebeu com alegria a linda donzela, só descobrindo o mal depois que este já se abatera sobre ele. Pois até então as gerações dos homens, aconselhadas por seu irmão, viviam livres de males, sem dolorosos trabalhos, sem doenças torturantes. Porém a donzela levava nas mãos o seu presente, um vaso grande e fechado. Diante de Epimeteu, tirou a tampa e do vaso ergueu-se o mal, como uma nuvem negra espalhando-se pela terra com a rapidez de um raio. Um único dom benéfico estava escondido no fundo do vaso, a esperança. Mas, obedecendo às ordens do pai dos deuses, Pandora tornou a fechar a tampa rapidamente, antes que a esperança pudesse escapar. E com isso, ela ali ficou encerrada para sempre. O sofrimento entre mentes, tomando todas as formas, encheu a terra, o ar e o mar. As doenças espalhavam-se dia e noite entre os homens, terríveis e silenciosas, pois Zeus não lhes concedera voz. A febre graçava na terra, a morte apressava o passo esvoaçante. Em seguida, Zeus vingou-se do próprio Prometeu. Entregou seu inimigo a Hefesto e a seus servidores, Crato e Bia, a força e a violência. Eles o levaram para o deserto da Sítia, e lá ele foi preso à parede de um terrível abismo com correntes inquebráveis, num penhasco da montanha com Cáucaso. Hefesto cumpriu de má vontade as ordens do seu pai, pois amava aquele parente filho de Titãs e descendente como ele do bisavô Urano. Mas os rudes serviçais que realizaram um terrível trabalho o reprovaram por suas palavras repassadas de piedade. E assim Prometeu ficou preso ao rochedo de pé, sem dormir, incapaz de dobrar os joelhos cansados. Seus lamentos e suspiros hão de ser em vão, disse-lhe Hefesto, pois as decisões de Zeus são irrevogáveis. Todos os que estão reinando há pouco tempo têm o coração duro. A tortura do prisioneiro efetivamente deveria durar para sempre, ou por 30.000 anos. Embora ele gritasse alto, chamando como testemunhas de sua dor os ventos, as correntes, as fontes e as ondas do mar, a terra, mãe de tudo, e o sol, que tudo vê, Prometeu permaneceu com o espírito inabalado. O que foi resolvido pelo destino, disse ele, precisa ser suportado por aquele que aprendeu a reconhecer a força inexorável da necessidade. E também permaneceu impassível ante as ameaças de Zeus, que queria forçá-lo a interpretar com maior clareza a sombria profecia de que o Senhor dos deuses haveria de ser derrubado, em consequência de um novo casamento. Zeus manteve a palavra e mandou pôr sobre o prisioneiro uma águia para lhe devorar diariamente o fígado, que sempre voltava a reconstituir-se. O sofrimento não haveria de terminar enquanto não aparecesse um homem disposto a morrer em seu lugar. Por fim, também para esse desafortunado chegou o dia da redenção. Depois que ele passara muitos anos atado ao penhasco, sofrendo terrivelmente, Heracles, a caminho do jardim das Hespérides, passou por ali.
Ao ver como a águia devorava o fígado do infeliz, pousou no chão a clava e a pele de leão, empunhou o arco e desfechou uma flecha contra a terrível ave, abatendo-a. Em seguida, soltou as correntes e levou o liberto consigo. Mas, para que a exigência do rei dos deuses fosse satisfeita, ofereceu em seu lugar o centauro Quiron, que estava disposto a morrer no lugar de Prometeu, pois antes ele fora imortal. Entretanto, para que a sentença de Zeus fosse cumprida, Prometeu teria que usar no dedo um anel com uma pequena pedra retirada daquele penhasco. Só assim Zeus poderia gabar-se de que seu inimigo continuava preso ao Cáucaso. Espero que vocês tenham gostado da história do Prometeu. Lógico que ele foi astuto, mas Zeus foi mais astuto do que ele, né? E ele sofreu as consequências porque ele enganou Zeus. Enfim. E essa é só mais uma história. Obrigada por ter ouvido até aqui e até a próxima. Um abraço.